Sempre no primeiro bloco do nosso programa, Silmar César Miller, commodities, economia, política econômica, dólar, bolsas. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, o presidente lá do Banco Mundial, o Malpass, está falando lá aquilo que a gente já eu tenho comentado há muito tempo aqui, mas daqui a pouco a gente fala disso para não perder a atualização das commodities. Como estamos nesta terça-feira, Silmar? Tavinho, o mercado financeiro, dólar operando com leve alta nesta manhã de terça-feira, 0,1%, R$ 4,65. Não tinha caído, hoje volta a subir. Petróleo lá fora caindo bastante, tinha subido bastante nos últimos dias, hoje uma queda forte aqui de 3,5%. A principal razão disso, Tavinho, é exatamente isso que você comentou agora, uma reversão de expectativas sobre a economia mundial. A gente pode comentar mais depois disso aí, mas havia uma expectativa de uma recuperação mais ampla da economia depois da crise da Covid, e isso não está acontecendo, infelizmente. E aí alguns indicadores, o caso do petróleo, por tendência de redução de consumo, começa já a reagir negativamente em termos de preço, 3,5%. Bom, pelo menos uma boa notícia para o nosso bolso, né, Tavinho? Mercado de commodities agrícolas. Olha, ontem foi um dia de altas predominantes, muita preocupação com o clima afetando lavouras, além do retorno das hostilidades na Ucrânia, né? Ou seja, a Rússia voltou com força lá, com ataques lá que podem levar agora a uma nova fase da guerra, eventualmente até com a Rússia definindo a conquista definitiva lá daquela região do Donbás, lá, que é a sua meta principal na invasão da Ucrânia. Hoje, o mercado reagiu negativamente nas bolsas de commodities globais. Soja na bolsa de Chicago caindo 0,2%, milho 0,7%. Já o trigo não, o trigo resiste, está vindo com alta de 0,4%, porque exatamente reflete a situação mais crítica lá da Ucrânia, que é um grande exportador de trigo, a Rússia também, então é o mercado mais afetado por essa crise. O algodão está caindo, está despicando hoje, mas na verdade tinha subido bastante nos últimos dias. Hoje uma correção aqui, a chamada realização de lucros, uma queda de 3,1%. Café arábica também caiu um pouquinho, 0,3%. Açúcar caiu 1,8%, cacau menos 0,7%. Suco de laranja que está subindo um pouquinho, 0,3%. E o boi gordo no mercado físico, Tavinho, continua ainda sofrendo alguns cortes, mas de forma mais regionalizada. O mercado busca uma sustentação, mas ainda estou vendo aqui, por exemplo, Mato Grosso ainda tem quedas. Possivelmente refletindo essa questão da suspensão de compra pela China de alguns frigoríficos, exatamente do Mato Grosso, né? Então já é um reflexo dessa situação aqui de eventual queda nos abates em algumas regiões específicas desses frigoríficos que foram afetados pela suspensão, ainda que temporária, das compras chinesas de carne bovina. Bom, então vamos começar por aí, já que você tocou nos pontos aí que estão influenciando na economia mundial e no preço dos alimentos, essa previsão aí de queda de 4,1% para 3,2%. Da alta do desempenho econômico mundial. É quase 1%, hein? É um número bem expressivo. E o Malpass, lá, o presidente do Banco Mundial, falou exatamente aquilo que nós estamos comentando já há um bom tempo, né? Sobre a posição de crises. Ele citou o Covid-19, alta na inflação, invasão russa na Ucrânia, mas existem outros elementos que a gente sempre comenta aqui. Chuva demais num lugar, chuva de menos em outro, situações de impasse na hora de tomada de decisões fundamentais para reaquecimento da economia, melhora um setor, piora o outro, aí melhora esse, um terceiro piora. É um conjunto de fatores aí que nós temos comentado também bastante aqui, não tem horizonte curto não para a solução, aparentemente, né, Silmar? Sem dúvida. E, além disso, se sobrepõe a tudo isso a crise dos alimentos, que está recém começando, segundo alguns especialistas. Ou seja, os preços estão disparando mundialmente, os custos de produção aumentam de forma global também, ou seja, os fertilizantes, o problema dos fertilizantes não é só no Brasil, está afetando o mundo inteiro, a agricultura mundial é totalmente dependente de fertilizantes, alguns países mais, outros menos, o Brasil bem mais, né, do que outros, que os Estados Unidos ou a Argentina, por exemplo, mas tudo isso afetando os custos de produção. Isso faz com que os preços subam ainda mais. A isso se sobrepõe ainda a questão do clima, né? O clima não está bom esse ano para a agricultura e promete até ficar um pouco pior no caso até do Brasil aqui. As últimas previsões da meteorologia indicam aqui um retorno de estiagens aqui que pode afetar o milho
Safra de milho que vinha bem até agora, uma grande safra, uma grande área semeada aqui no Brasil, prometendo uma produção recorde de milho para recuperar aquela perda do ano passado, que foi por seca, né? E agora a previsão de falta de chuvas novamente, afetando importantes estados produtores, como o caso do Mato Grosso, de Goiás, Minas Gerais, parte de São Paulo, ou seja, parte da Bahia também. Tudo isso podendo afetar a safra de milho que tem andamento, já que está se prevendo aqui 2 a 3 semanas sem chuvas, no momento mais crítico de desenvolvimento das lavouras. Então, o Brasil, além de outros países, como é o caso dos Estados Unidos, sofrendo bastante com o clima também, tanto na safra de inverno, diz que está terminando, quanto na de verão, que está começando atrasado. Sem contar todo esse problema que ocorre lá na Ucrânia, lá por conta da guerra. Ou seja, são fatores que estão trazendo aqui nova espiral de alta nos alimentos, que pode comprometer ainda mais esse perfil de crescimento da economia global. E é aquilo que você disse, né? A Rússia assumiu aí um novo modelo de combate muito mais agressivo e parece que vai consolidar mesmo a conquista daqueles territórios lá. E não sei se a guerra deve continuar no sistema de guerrilhas por outras províncias da Ucrânia. Mas, enfim, o Boletim ProHort também trouxe aí as altas. A Dani, a nossa brilhante operadora de internet ali, não gosta que eu peço para ela abrir reportagens, porque aí trava o computador dela lá, não sei o que é. Mas, Dani, faz favor para mim aí, vamos tentar, vai. Põe no UOL aí aquela questão de que o preço dos alimentos, está lá na primeira página, Dani. O preço dos alimentos sobe no mundo todo, a crise é global, a gente já tem falado isso aqui, analisado fatos, mas no Brasil eles crescem também a pobreza por alguns outros motivos. Ela vai abrir porque eu não li a reportagem, só li a manchete, mas eu imagino que seja, né, Silmar? Má distribuição de renda, saneamento básico, problemas de logística de distribuição, problemas de geração de empregos, e eu acho que vai por aí afora, né? Daqui a pouco, quando ela abrir, a gente dá uma piscada lá. O que você acha? Por aí, né? Davi, começa pela economia que já vem arrastada aqui há bastante tempo, né? O Brasil dá um salto de vez em quando, cresce aí um percentual mais ou menos significativo, 4, 5%, depois passa 3 anos se arrastando aqui em 1%, 2%, isso já antes da Covid, né? Ou seja, não é uma crise atual, né? É uma crise que eu diria já estrutural, né? A falta de sequência em investimentos, um conjunto de problemas aqui que fazem com que a economia se arraste, no Brasil particularmente, se arraste aparentemente de forma indefinida. Aí veio a Covid e a coisa só podia piorar, né? Ou seja, problema de emprego, ou seja, perda de empregos, depois uma das consequências da Covid, que agora se agravou, a crise dos alimentos, né? Os preços disparando, as pessoas perdendo renda e tendo que gastar mais com a própria comida, né? Com a própria alimentação. É uma coisa terrível aqui, que no caso do Brasil é pior, parece pelo menos pior do que em outros países que não enfrentam o mesmo conjunto de problemas, em alguns casos aqui, de cunho histórico. E você citou outros problemas aí que também imperam o crescimento da economia, inclusive a nossa logística, né? Que impera o próprio crescimento do agronegócio. Eu vou citar aqui, por exemplo, lá daquela ferrovia... Ferrogrão. Ferrogrão, na 63, está parada há 1 ano e meio quase, né? Trancada por uma penada lá jurídica, né? Ou seja, só embargou, está parado lá no Supremo, não se resolve, e o Brasil está perdendo tempo aqui com uma má eficiência do seu escoamento, da sua logística, né? Isso encarece os produtos aqui, encarece no mundo também, né? Que tudo acaba ficando mais caro pelo custo do transporte. Penada jurídica, isso, uma penada jurídica que atendeu ao pedido de um deputado do PSOL, né? Penada jurídica. Então, não valeria a pena ouvir outras pessoas que são a favor da Ferrogrão e ver quais são os fatores positivos que uma ferrovia como essa levaria à logística brasileira, à redução do custo Brasil e outros problemas? A Dani abriu ali, conseguiu, trocaram lá o software dela, está com um software bacana hoje, está aí, ó. Aqui, ó. É do José Paulo Kupfer. As circunstâncias do saque a um supermercado do bairro Carioca de Inhaúma na noite desse sábado ainda estão sendo apuradas pela polícia. A hipótese de uma ação determinada por milícias armadas ainda não foi descartada, havendo também informações de que grupos se organizam em redes sociais para invadir o estabelecimento. E aí ele diz, independente da motivação do auto,
no qual cerca de 200 pessoas levaram principalmente alimentos e cervejas, saques são sinais mais extremos da existência de dificuldades de acesso a alimentos. Pela realidade à volta e por já abundantes pesquisas e estatísticas, diz o Kupfer, não há dúvida do alastramento da insegurança alimentar e da fome aberta da população. É o que a gente já vem comentando aqui. Obrigado, hein, Dani, pelo brilhante trabalho de recuperação rápida da informação. Não é, Silmar? É isso mesmo, e mais aqueles outros fatores todos que a gente falou. E, infelizmente, a economia brasileira, e não é de hoje, a gente que tem aí mais de 40 anos já, né, eu e você, a gente sempre acompanhou muito bem isso, você disse o termo certo, ela anda pipocando. Ela parece carro quando você põe combustível adulterado que fica tossindo, né, e não anda. Né? Vai um pouco, não vai outro pouco. Ou então carro, quando está com vela e cabo ruim, velho, vencido, também fica assim, tossindo, vai e volta, vai um pouco, volta, vai e volta. Esse é o problema da economia brasileira, né? E não é de hoje. Verdade. E sem prazo para terminar, também no curto prazo, né? Ainda mais que ano de eleição esse ano, tudo se complica mais, as ramificações crescem, né? E o custo de produção agrícola vai subir mais ainda em função da crise dos fertilizantes, né? Ou seja, a próxima safra brasileira vai ser bastante complicada e vai ser muito cara, né? Ou seja, tendência de manutenção. Aliás, está muitos especialistas dizendo que essa crise dos alimentos, em termos de preços mais altos, ou seja, isso veio para ficar, ou seja, é um patamar novo. Não volta. Não preços não voltam. Mesmo com o retorno da produção para níveis normais, o fato é que a demanda, de certa forma, está crescendo muito mais do que o ritmo de produção. Né? Países antigamente muito pobres, no caso da própria China ou da Índia, estão melhorando seu padrão de vida, isso tem grandes populações, significa maior demanda por alimentos, né? Seja qualitativamente ou numericamente. E aí não tem, ou seja, é muito difícil acompanhar esse crescimento da demanda. Olha, parafraseando aquilo que virou meme e jargão para fazer piada, que foi uma frase que foi lançada por algum repórter aí durante a comemoração de vitória na quadra de alguma escola de samba. E a festa não tem hora para acabar. No caso aqui, não é a festa. É o problema, é a complicação que não tem hora prevista para acabar. Tem até, você já viu, Sumar? Água em latinha de alumínio? Já viu isso no supermercado? Água. Água em alumínio? Eu acho que não. Mas tem. Todas as marcas aí tem. Falta de matéria-prima e preço do plástico, do poliuretano, que é a matéria-prima da garrafa, etc. e tal, em alumínio, porque você sabe que a indústria do alumínio é a maior indústria de reciclagem do Brasil, né? É a única que realmente funciona quase que 100%. Água mineral, quem diria, hein? Numa latinha assim, ó. Ó, para terminar, a complicação para o lado do suinocultor e do avicultor continua e vai respaldar no bolso do consumidor por conta de preço de milho, soja e ração, que é a base da alimentação de suínos. Né? E o suínos e aves. E o suinocultor e o avicultor que está vendo as suas margens de lucro cada vez mais distantes. Pois é, também sabe que o preço do milho ontem, na Bolsa de Chicago, atingiu o nível mais alto em 10 anos. Superou a casa dos $8 por bushel, coisa que não se via há muito tempo, e aparentemente veio para ficar. O componente novo que está empurrando os preços do milho para cima é exatamente essa crise lá na Ucrânia. Ele é um grande produtor e exportador, não está conseguindo plantar sua nova safra. Está tudo atrasado, possivelmente vai ter uma redução de 50% na área, e isso na melhor das hipóteses. Né? Então significa menos milho no mercado internacional, ou seja, além da questão do trigo, que já está bastante inflacionado, agora tem o milho por trás. E isso afeta ainda mais o custo da ração, que já está pela hora da morte, né? Afetando exatamente os criadores de aves suínos, principalmente, além de criadores de leite, peixe, etc. E no Brasil agora, acabei de citar aqui, a possibilidade também de um problema climático que pode reduzir a safra brasileira. Então, perspectiva de redução do preço do milho está ficando cada vez mais difícil. Ok. Bom, então amanhã nos encontramos de novo aqui para fazer esse balanço da economia, cotações e do mercado. Ok, Silmar? Combinado. Boa tarde e até amanhã. Você pode fazer que nem aquele personagem do Arnold Schwarzenegger, o Exterminador do Futuro, em várias versões de filmes, dizendo assim, I'll be back. Né? I'll be back. Ou como diria o general MacArthur depois do massacre lá do Havaí, I shall return. Eu vou retornar. Né? Ou como diria um mexicano, volveremos mañana.
Tchau, Silmar. Hasta amanhã. Hasta la vista.